O Fluminense. O Fluminense hoje. A gente vai falar muito de Fluminense nesse vídeo, mas é óbvio que a gente precisa também abrir aqui falando de que essa. This is the last dance of Fred. Essa é a última dança de Fred, última partida do nosso grande ídolo com a camisa do Fluminense. E tudo que você precisa saber sobre Fluminense e Ceará, que será essa última partida de Fred, a despedida de Frederico, mas também é uma partida do Campeonato Brasileiro, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor, isso tudo é claro se você gostar do vídeo e se você gostar do canal. Novamente, tá? É bom destacar sempre aqui, esse vídeo aqui vai tratar muito sobre a partida entre Fluminense e Ceará, partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro, que vale 3 pontos, e se a gente sabe a importância de 3 pontinhos no meio do campeonato, né? Ano passado, por exemplo, eu diria até que a gente está fora da Libertadores neste momento, talvez tivesse caído nas oitavas, enfim, graças a esse problemão chamado pré-Libertadores e 3 pontos no meio do Brasileirão, né? Enfim, mas voltando aqui pro pré-jogo, vamos falar sobre essa partida que acontece hoje às 19 horas. O jogo é às 7 da noite, Sport TV vai transmitir e o Premier também. Não sei se o Sport TV transmite para o Rio de Janeiro, tá? Porque o jogo é no Rio, então normalmente tem o bloqueio ali. Vale destacar outra coisa, vai ter ali um pré-jogo, um pós-jogo, a Flu TV vai fazer live durante o dia inteiro, praticamente para você poder acompanhar, porque vai ter ali provavelmente algum momento para Fred, etc. Eu confesso, eu estou em dúvida se eu abro o meu pós-jogo logo após a partida, lembrando, eu tô de casa, né, meu filho na segunda-feira, se eu abro o pós-jogo já direto, mesmo tendo ainda na Flu TV mostrando lá toda a festa, ou se eu espero acabar tudo na Flu TV pra abrir. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo a sua opinião sobre isso, ou se eu abro e de repente fico reagindo à Flu TV, não sei. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui também. Bem, esse é o jogo de número 32 entre Fluminense e Ceará. São 14 vitórias nossas, 9 empates e 8 vitórias do Ceará. Detalhe, o Fluminense não vence a equipe cearense em casa, né, jogando com seu mando desde 2011, e tivemos alguns jogos já contra o Ceará, mas com o mando a gente não vence, empatamos 0x0 em São Januário, aí a gente empata também 2x2, enfim, foi uma série de jogos que a gente não conseguiu vencer. Detalhe, esse jogo de 2011 foi justamente quando o Fred marcou o seu único gol contra o Ceará jogando pelo Fluminense, né? Porém, enfim, apesar da gente não vencer um tempão em casa, a gente nunca perdeu como mandante, né? São 11 jogos, a gente venceu 4 e empatou 7. Bem, o clima tá aí de festa, de novo. Deve ser, assim, não só a despedida de Fred, mas o maior público do Fluminense no novo Maracanã, tirando os clássicos. Com certeza vai estar no top 3 do Brasileirão, talvez um jogo lá na frente, do Flamengo ou do próprio Fluminense, que consiga, por exemplo, um Fluminense e Red Bull Bragantino, ou um Fluminense e alguma equipe que não vá mandar torcedor quase nenhum, o Fluminense consiga um acordo para ficar com a área de visitante, como o Flamengo já fez algumas vezes, ou até o próprio Flamengo fazer isso. Não fazendo, esse deve ser um dos jogos com maiores públicos do Campeonato Brasileiro e vai colocar o Fluminense com 3 jogos entre o top 11 dos maiores públicos do Brasileirão. Fluminense-Corinthians, Fluminense-Flamengo. Assim, além disso, você ainda tem a despedida, como eu falei, dentro da despedida de Fred, muitas ações. Vai ter show antes da partida, vai ter isso tudo que, obviamente, isso tira um pouquinho da concentração do torcedor. E por sinal, se você quiser comprar uma capinha de Fred, eu vou recomendar demais que você vá, tá? Vou ver se eu consigo colocar o link aqui, ó, aparecendo aqui em cima, mas se não tiver, ele tá aqui na descrição nos comentários. Capinha especial de Fred, por tempo limitado essa daqui, não vai ter pra sempre, da Golcase, que é a nossa parceira aqui, tá? Ó, o Fluminense escudo com o Fred jogando ali o coração. Clica, porque tem 2 detalhes aí. Primeiro, ele já tem uma promoção de você comprar 2 e ganhar 4 capinhas. E eu tenho várias, inclusive, tô com uma aqui, ó, tô com a Grená
com o escudo Grená aqui. Você compra 2 e ganha 4. E além disso, ainda bota o cupom Raiz Tricolor que você ganha desconto, entendeu? Vai lá, usa o cupom Raiz Tricolor que você ganha desconto. O link tá aqui embaixo na descrição, aproveita. Eles lançaram hoje essa capinha e ela vai ficar lá por tempo ilimitado. Já vou garantir a minha, obviamente. Vamos lá, pra gente voltar aqui. Eu falei do clima de despedida de Fred, isso tudo. Só que, como eu falei, tem um jogo valendo 3 pontos. Vencendo esse jogo, quando a gente olha pra tabela do Brasileirão, o Fluminense passa, é porque o Atlético Paranaense joga 8h30, o jogo do Fluminense acaba 9. Mas vencendo o seu jogo, o Fluminense passa o vice-líder. O Fluminense é vice-líder do Brasileirão. Ele passa o Atlético Paranaense que tá na segunda colocação. Óbvio, o Atlético joga depois, todo mundo vai jogar depois na rodada, mas olha o quão próximo o Fluminense tá ali dos líderes do campeonato. E assim, convenhamos, é uma vitória em casa contra o Ceará, é uma coisa que o time que quer brigar pelo título tem que ganhar mesmo. E a gente não tá falando de uma liderança mentirosa na 6ª rodada, tá falando de uma liderança com quase um turno concluído já. Então, obviamente, é um jogo importantíssimo e muito relevante para o Fluminense. Apesar do Ceará estar mais na parte de baixo da tabela, a última derrota deles no Brasileirão foi há muito tempo, dia 7 de maio. Pra você ter noção, Fernando Diniz treinou a sua primeira partida no Fluminense no dia 4 de maio. Olha o tempo que o Ceará não perde no Brasileirão. E vem embalado, principalmente na Copa Sul-Americana. Vai ser um jogo mais difícil do que o que foi contra o Corinthians reserva, isso sem dúvida nenhuma. Hoje é a despedida de Fred. Eu não vou opinar aqui se ele deve começar jogando, isso aí cada um tem a sua teoria. O jogo contra o Corinthians, pra mim, tá? Essa é a minha teoria, essa é a minha análise. O jogo contra o Corinthians foi aquela catarse, foi a felicidade extrema, o absurdo, etc. Enfim, aquela última noite juntos antes de se separar durante um bom tempo. Hoje é o dia que você tá lá no aeroporto pra dar o adeus, de fato. Tem que ser um adeus digno, tem que ser um adeus pra gente lembrar pra vida inteira. O adeus dentro de campo, pra mim, já aconteceu que a gente vai lembrar a vida inteira. Tomara que aconteça outro hoje de novo, 2 gols de Fred, seria épico. Mas se não acontecer, o adeus dentro de campo, a gente já vai lembrar a vida inteira aquele gol contra o Corinthians e a catarse no Maracanã. Hoje a despedida é o adeus pra Fred, mas tem 3 pontos em jogo também no Brasileirão. Então vamos falar de bola em campo. Bem, bola em campo na área, não esquece de me seguir nas redes sociais. Bem, vamos lá. A gente vai falar aqui agora sobre a escalação. E aí a gente precisa falar alguns pontos importantes aqui sobre repetição, né? O Fluminense vai conseguir, mais uma vez, finalmente o Fluminense vai conseguindo praticamente não alterar a sua escalação. Exato. Praticamente não altera a escalação Fluminense. Quer ver, ó? Deixa eu botar aqui do lado. Calma aí que eu botei a Copa do Brasil. Agora sim, a do Brasileirão. Olha só, é a mesma escalação com a volta de Nonato. Na teoria, o Fluminense estaria repetindo sua escalação de novo. Perdeu um jogador, que foi o Luiz Henrique, que foi embora, né, pro Bet, e Nonato assumiu a condição de titular ali por dentro. Nonato estava suspenso, não pôde jogar. Martinelli entrou, jogou bem, 4-0 Fluminense, Nonato volta pra posição, e Matheus Martins vai se mantendo jogando pela ponta também. Então assim, é uma repetição que vai fazendo com que o Fluminense evolua dentro das suas formas de jogar. Diniz não tem que pensar sempre em botar a sua cara no novo zagueiro que vai estar atuando por ali. Não, é a mesma escalação de sempre. Vou ler rapidinho aqui porque você já sabe de cabeça. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista, o André, Nonato, Ganso, John Aras, Matheus Martins e Cano. Esse é o time titular e é um time titular que vem rendendo. Diniz não vem tendo problema de lesão, não vem tendo problema de suspensão, assim, de vários jogos, como foi, por exemplo, contra o Atlético, o América Mineiro lá, foram vários suspensos, principalmente André e John Aras na mesma partida, e o Fluminense não vem tendo, né, como falei, esses problemas, e não vem tendo problemas técnicos. Os 11 jogadores que estão aqui de titulares, você pode até discutir ali uma coisa ou outra, de um lateral esquerdo ali, de uma coisa, você prefere mais Martinelli do que Nonato, alguma coisa assim, mas você não tem o que reclamar, a gente não tem... Fato aqui, ó, pra quem tá vendo a escalação, não tem um jogador verde aqui, não tem um jogador que seja verde, aqui, que esteja com card verde. Os piores aqui que estão com card bronze são aqueles que podem perder a posição a qualquer momento, né? Matheus Martins ainda não se consolidou como substituto de Luiz Henrique, Nonato, pra mim, ainda não assegurou a sua vaga 100%, e o Caio Paulista, até por estar improvisado, sofre um risco maior. Mas tirando isso, meu amigo,
O time tem muita segurança. Criciúma, por sinal, virou banco, de fato, né? O que a gente espera agora disso? No último jogo, o Matheus Martins foi mantido na esquerda, né? Aliás, perdão, foi mantido na direita, onde o Luiz Henrique, que era canhoto, jogava. Ele meio que se adaptou ali, o Fluminense se adaptou à forma de jogar. Mesmo, ele não é esse pontinha ciscador que o Luiz Henrique era, de dar o drible, de puxar numa jogada. O Matheus Martins acelera muito a jogada. Isso fez com que a exigência física em cima de John Arias, principalmente, tenha sido gigante, tenha sido maior. Não à toa ele saiu extenuado de campo, tal qual o Paulo Henrique Ganso também. O time todo teve uma semana de descanso. Descanso e treinamento, obviamente, né? Pensando em descanso, o nosso adversário teve um jogo de mata-mata contra o Strongest lá no Castelão durante a semana, teve que viajar para jogar no Rio de Janeiro no sábado e a gente passou a semana inteira sem jogar, sendo o nosso último jogo também no Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem uma supremacia física nesse primeiro ponto. No segundo, a gente acredita que Fernando Diniz tenha também não só reforçado conceitos antigos que já tem utilizado, conseguido deixar tudo mais perfeitinho ali, aparar os detalhes das formas de jogo, enfim, dos pensamentos que ele tinha pro time já antes e tenha melhorado, aparando as arestas, né, aquele termo, mas também trazendo coisas novas. A gente confia nisso de Fernando Diniz. Fernando Diniz não é um treinador pouco inventivo. Vamos ver como é que vai ser. Tem tudo para poder ser um bom jogo pro Fluminense. E Fred ter uma despedida, não só uma despedida feliz ali, porque ela vai ser feliz de qualquer jeito, independente do resultado do jogo, mas uma despedida marcante de repente, o Fluminense sair de campo na despedida de Fred na vice-liderança, e a gente se lembrar que a despedida dele foi no vice-liderança e que o final do campeonato foi o título, e etc. E ele de fato ser campeão brasileiro mais uma vez pelo Fluminense. Enfim, a maioria dos brasileiros jogaram nesse meio de semana, né? É hora da gente aproveitar isso. É aproveitar o Corinthians entre os dois jogos contra o Boca, é aproveitar o Ceará cansado depois de uma sequência que envolveu jogar na Bolívia. Enfim, a sequência, na verdade, do Ceará é até mais agressiva, né, do que só o jogo na Bolívia na semana passada. Foi Bolívia e aí 2 jogos no Castelão para poder vir jogar aqui agora no Rio de Janeiro. Ou seja, eles também não é que eles estão de boaça assim fisicamente também. Enfim, que seja um bom jogo. Sobre o Ceará, não falei bastante já do time, mas vou trazer só a escalação provável que eles vêm com titulares, tá? No meio de semana eles têm jogo da Copa do Brasil, lembrando que a gente também tem, né, contra o Cruzeiro na terça, eles têm jogo da Copa do Brasil, só que eles estão numa situação muito pior. Eles perderam pro maior rival por 2-0 na ida, então eles têm que recuperar esse resultado na quarta-feira. Mas vem com o time titular pro Rio, porque a situação do Campeonato Brasileiro não é tranquila, né? João Ricardo é o goleiro, Nino Paraíba na lateral direita, encontro dos Ninos hoje, né? Luiz Otávio e Messias na zaga, Vitor Luiz, daquele mesmo, Botafogo, Palmeiras na lateral esquerda, esse vem até em alta. Rodrigo Lindoso deve ser o titular no meio, já que o Richardson tá suspenso. Então o Rodrigo Lindoso tá até disputando a posição ali com o Richard, aquele Richard mesmo, né? Tá disputando posição, não, vai compor o meio de campo com o Rodrigo, Richard, né, o Lindoso, Richard aquele, de Fluminense mesmo, e Fernando Sobral. Ele virou Richard Coelho agora, descobri, tá? Mas pra mim é Richard ainda. Então Rodrigo Lindoso, Richard e Fernando Sobral. Lima, Mendonça, Speed Mendonça e Vina deve ser o ataque do Ceará, deve ser esse o time do Ceará. Preocupação, é claro, Vina normalmente, porque é o jogador ali, a referência do Ceará, mas não dá pra ignorar Speed Mendonça, né? É um dos melhores jogadores, é o melhor jogador do Ceará no Campeonato Brasileiro. Bem, sobre arbitragem. Aí, cara, vou ser bem sincero, a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Todo mundo sabe a minha opinião, todo mundo não, né? Mas enfim, muita gente sabe a minha opinião sobre esse árbitro, acho um árbitro extremamente fraco, bem fraco mesmo. Curiosidade, tá? Nos últimos 2 jogos que ele apitou do Fluminense, zagueiros foram expulsos. Foi expulso Manuel no jogo contra o Bahia no ano passado, lá a reta final, eu tava nesse jogo lá na Fonte Nova, e merecidamente expulso o Manuel, e foi expulso o David Braz, também merecidamente, contra o Atlético Goianiense. Enfim, curiosidade aí negativa. O retrospecto do Fluminense com ele nem é tão negativo assim. O Fluminense venceu 13, empatou 9 e perdeu 8 com o Luiz Flávio de Oliveira. Eu não sei se eu já tinha falado o nome dele, né? Luiz Flávio de Oliveira, o irmão do Paulo César de Oliveira, que é comentarista da Globo.
Enfim, né? Não gosto dele, não acho um bom árbitro. O Fluminense perdeu os últimos 3 jogos com ele e 2 com expulsão. Espero que hoje não tenha expulsão, mas, novamente, pegando o histórico antes dessas 3 derrotas, a gente vinha na sequência de 4 vitórias e 2 empates com a arbitragem dele. Então não é que dá pra... nossa, ele rouba contra a gente. Um árbitro ruim. Hoje, após a partida, tem live, assim, eu te garanto que tem a live. Realmente eu devo começar a live logo após o jogo, a gente vai conversando, de repente a gente assiste aí um trecho, etc. Depois vem pra análise, eu vou ver ainda como eu vou fazer, até porque o jogo acaba às 9 horas, deve ter ali uma cerimônia também no final pra Fred, todo mundo vai querer ver isso, então a gente vai fazer da melhor forma. Beleza, beleza? Até a próxima, valeu!